20 e 21, quando houve esse processo de formação do grupo, que a gente chama do Grupo 21, que de alguma maneira assumiu as casas nacionais do Sistema Unimed no processo eleitoral. Eu estava na Seguros Unimed, aí quando houve o processo de definição da manutenção do Elton na presidência da Seguros Unimed, o Omar assumiu a presidência da Unimed do Brasil e houve a Unimed Participações e a Unimed, a Central Nacional Unimed. O Elton estava discutindo essa questão da fundação e eu digo, olha, quem sabe eu não vou trabalhar na fundação. Ele diz, ué, mas tu vai para Belo Horizonte? Eu digo, vou, porque nós, te lembra da época que a gente conversava na BH em 2007, 2008, por aí, que a importância que a fundação teria para o sistema Unimed e o pouco que de alguma maneira ela conseguia se posicionar como um ativo estratégico do sistema e o quanto o Sistema 21 estava focado nessa questão de reposicionar estrategicamente o sistema, e a fundação, a faculdade, ia ter um papel fundamental. Vinha tendo uma trajetória de crescimento, mas dentro dessa nova estratégia do Sistema 21, ela precisava se reposicionar de uma forma mais ambiciosa, vamos dizer assim, do que ela vinha, né? Apesar de que vinha, sempre fez um trabalho maravilhoso, mas precisava se reposicionar de uma forma mais agressiva, no sentido de buscar ser mais ativa nessa questão educacional, mas também na pesquisa, na consultoria, no processo, e pensar em se tornar uma universidade propriamente dita, não só ficar como uma faculdade isolada, porque é a trajetória, né? Da mesma forma que a Seguros, que a Unimed BH, que as instituições fizeram essa trajetória de crescimento, o natural é que a fundação também fizesse essa curva de crescimento e evolução. E aí vim para cá, para a fundação, para assumir a diretoria acadêmica da faculdade. Então, o Elton é o presidente da fundação. Isso foi uma questão importantíssima que foi decidido na virada do Sistema 21, que é que os 4 presidentes nacionais, eles assumiram as diretorias estatutárias da fundação pro bono. Então, ou seja, eles têm a sua remuneração institucional nas entidades nacionais, mas aqui a diretoria estatutária, como também no meu caso na ONA, ela é pro bono. Eles, os 4, então o Elton é o presidente, o diretor de relações institucionais é o Omar, Dr. Omar, o diretor de relações de educação da fundação é o Luiz Otávio Fernandes Andrade, que é o presidente da CNU, e o diretor administrativo financeiro é o Eduardo Chinalha, que é o presidente da Unimed Participações. Então, esses 4, que são os diretores que a gente chama das casas nacionais, são diretores pro bono da fundação, e abaixo deles estamos eu e o Márcio. O Márcio é o diretor administrativo financeiro e eu sou o diretor acadêmico da faculdade. Até porque eu sempre tive essa ligação com a universidade, a minha carreira toda sempre foi ligada, mesmo durante a ONU eu continuava como pesquisador, produzindo. Eu tenho uma atividade bastante produtiva como pesquisador. Eu continuei conectado, então para mim sempre essa questão da universidade sempre foi, e eu sempre achei que o Sistema Unimed, pelo tamanho, pela relevância, pela importância para o país, ele precisava se posicionar de uma forma mais estratégica e mais protagônica no cenário da saúde do país. Ou seja, hoje, se nós olharmos, eu sou da geração justamente do SUS, e de todas as transformações da Anvisa, da ANS, ou seja, esses anos 90 no Brasil, eles foram muito ricos em termos de inovações nessa área social, principalmente na questão da saúde. E o Sistema Unimed, que é uma obra brasileira absolutamente fantástica, é uma enorme operação, né? Mas que faltava, de certa forma, uma estrutura do próprio sistema que de alguma maneira fizesse essa discussão
do passado, do presente, do futuro, olhando essa questão e buscando, inclusive, um reposicionamento estratégico, entendendo que talvez, além da saúde, a gente possa ter um papel relevante na área de educação para a saúde e, ao mesmo tempo, na questão da pesquisa científica voltada para a pesquisa clínica e para as tecnologias em saúde, que é o que a gente está fazendo agora na Fundação e aqui na faculdade, né? Primeiro que é dessas coisas assim, a Fundação ela foi criada fruto dos centros educativos Unimed, né? Porque toda cooperativa Unimed sempre tinha um médico e um grupo que desenvolvia educação continuada na cooperativa. E a Fundação, de certa forma, ela congregou esses centros educativos numa instituição só e por isso que existe a Fundação, tanto que o nome original não era Fundação Unimed, era Fundação Céu, que aí depois o pessoal se deu conta que não pegava bem, né, ir para o céu, né, e aí o pessoal autorizou o uso do nome Unimed e depois até a história oficial ela está escrita mas assim, brincando com o assunto, mas essa é a questão, ou seja, sempre foi na vida médica e na vida profissional do médico, a questão educacional é muito presente, né? Ou seja, o médico, ele sempre esteve muito conectado à universidade e então, para nós, o hospital e a universidade são parte da nossa vida. Nós não sabemos viver sem esses dois eixos da nossa vida profissional. Então, ou seja, ter uma instituição de ensino, à medida que o sistema começou a crescer, nós pensarmos em termos autonomia para capacitar e educacionar e educar, de certa forma, a nossa força de trabalho, promover a educação, fazia absoluto sentido. E agora, o que a gente percebe é que essa atividade, ela se torna cada vez mais relevante, né? Nós estamos falando aí da inteligência artificial, da computação quântica, dos impactos que isso tudo vai ter na saúde, onde nós temos que estar preparados e nós temos que ter uma instituição que de alguma maneira se preocupe com essas fronteiras do conhecimento e traga isso para a discussão dentro do sistema, além de prestar um serviço cotidiano de capacitação, de certificação, de treinamento profissional, etc. Ou seja, é um conjunto de coisas que uma instituição de ensino, para dar conta dos desafios que uma instituição como o Sistema Unimed tem, é fundamental e ela precisa existir e tem que cumprir esse papel. Então, eu acho que nós só vamos cumprir bem o nosso papel na medida em que a gente dominar esse conjunto de competências que vai desde o ensino técnico até a ciência mais relevante, mais avançada, através da pesquisa, seja a pesquisa clínica, seja a pesquisa tecnológica. Então, ou seja, esse universo de capacitações que a Fundação ela vai ter que ir aumentando a sua capacidade de dar conta, de assumir esses desafios e colaborar com as nossas cooperativas na base, usando inclusive as capacidades que existem instaladas, porque nós temos cooperativas extremamente bem articuladas com a universidade, com as faculdades, então, ou seja, potencializar essa relação e com isso gerar melhores resultados para toda a sociedade. Na verdade, tudo começou com um planejamento estratégico conjunto das casas nacionais e que nós desdobramos esse planejamento aqui para a Fundação, para a faculdade. E aí o nosso papel fundamentalmente foi reposicionar a Fundação e a faculdade como instituições que vão promover não só a educação corporativa, que isso a faculdade fazia muito bem, olhando aí como se fosse uma empresa, uma marca, mas entendendo que dá para ir além da educação corporativa, sem descuidar, obviamente, a capacitação para a tarefa, para o trabalho, cumprir os requisitos legais e formais que toda a cooperativa Unimed tem que cumprir na sua comunidade e, consequentemente, a faculdade
fazer esse papel de capacitadora, de transferência de tecnologia, mas também a possibilidade de transformar a fundação e a faculdade num centro de produção de conhecimento e de desenvolvimento e de reposicionamento estratégico de longo prazo para o sistema Unimed. Então, ou seja, e aí nós começamos a olhar por que não as cooperativas Unimedes não serem apenas planos de saúde e operadoras de serviço de saúde na sua base local e não podem ser instituições que desenvolvam educação, universidade, cursos técnicos, pesquisa clínica e científica, ou seja, se tornando uma grande protagonista na comunidade em que ela está inserida através da educação e da pesquisa além da saúde. Então esse é o próximo passo para onde nós estamos apontando, né? Que é nos capacitarmos, e aí sim, por isso que a gente precisa atingir a condição de centro universitário e de universidade, que é para justamente poder pensar em uma operação multicamp, uma operação de pesquisa nacional. E sendo pouco modesto, meu pai foi o fundador da Embrapa, né? Um dos fundadores da Embrapa. E por que não a Unimed não pode ser a Embrapa da saúde, né?